chegou outubro, então é o mês da gente falar de Halloween, certo? Mas não só isso. Você já ouviu falar de Spook Season? Não? Então fica comigo que hoje eu vou te contar tudo sobre essa temática e também indicar alguns livrinhos aí pro seu mês do Halloween. Oi gente, eu sou a Clarice Slompo do Café e Prosa, aproveitando aí essa temática de Halloween e vamos falar de Spook Season. Esse é um termo importado principalmente da cultura norte-americana para se referir ao mês de outubro, especificamente por conta do Halloween. E aí no mundo literário é uma época do ano onde os criadores de conteúdo focam em indicar livros que tem ali uma atmosfera mais sombria, uma vibe assustadora ou uma coisa com mistério ali. Mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, esse é um termo que não precisa ser voltado só pro horror puro, só para histórias mais pesadas, com uma atmosfera mais densa. Não, aqui a gente também pode abrir espaço para uma cozy fantasy, para um dark academia, para livros góticos e obviamente o que a gente mais gosta, o paranormal, com vampiro, bruxa, fantasma e tudo mais que a gente ama dentro do paranormal. Além disso, é a entrada do outono, então a gente fala muito ali de uma vibe mais aconchegante, de xícaras de chá, com muitas abóboras, folhas secas, enfim, tudo que remete o outono pra gente, ou melhor, né, pro norte-americano, porque no Brasil a gente não tem muito isso, mas a gente gosta de importar coisas dos Estados Unidos, então estou cá hoje importando mais uma estética pra vocês. Esse mês eu quero focar nessa estética mais outono, então durante todo esse mês eu vou trazer pra vocês vídeos com indicações voltadas aí pra o outono, pra essa vibe de Halloween e Spook Season. Por isso eu decidi trazer vários livros de diferentes gêneros que eu achei interessante, o que me despertou interesse e alguns que eu também já li. Então já pega o caderno, já vai anotar todas as dicas, que tem muita coisa boa aqui. E se você ainda não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo, me ajuda compartilhando. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nada. Bom, bora pros livros. Então eu vou começar trazendo 3 livros de cada subgênero, tá? Ou pelo menos dos subgêneros que eu acho que faz muito sentido dentro da Spook Season. E eu vou começar com o mais clássico, que eu acho que é o que mais representa essa temática, que é o Dark Fantasy ou Fantasia Sombria. Eu já vou falar de uma escritora que eu acho que ela representa muito esse gênero, porque quase todos os livros dela são com essa pegada mais sombria aí, que é a V. Schwab. E eu vou trazer pra vocês dessa vez A Mansão Galante. Eu já falei desse livro em outros vídeos, então dá uma procurada, vou deixar aqui linkado também. Bom, esse é um livro único publicado pela editora Galera e ele tem uma vibe ali bem gótica, porque a gente tem um dos plots mais utilizados quando a gente fala de uma atmosfera mais sombria, que é a famosa mansão mal assombrada, mansão com vários segredos, porque aqui nós vamos acompanhar a história da Olivia Prior. Ela é uma órfã que nunca conheceu a família e vive num orfanato, sendo que o maior desejo da vida dela é ter uma família, é estar integrada dentro de alguma família que acolha ela. Além disso, a Olivia é muda. Por conta disso, ela sempre foi muito rejeitada dentro do orfanato que ela mora, e ela tem como única amiga, como um único consolo ali, o diário da mãe dela, que tem algumas frases estranhas e parece que ela ficou louca. E as coisas acabam mudando na vida da Olivia quando um tio muito distante acaba mandando uma carta pra ela falando que ele quer que ela vá pra Mansão Galante, que é a mansão da família dela e que ele vai acolhê-la. Como é a coisa que a Olivia mais quer na vida, ela decide aceitar e ela vai pra lá. Só que quando ela chega, não é aquela recepção calorosa que ela tava esperando. As pessoas ali não gostam da chegada dela, pelo contrário, ela descobre que o tio morreu e que o primo mais novo, que agora é o dono da casa, não quer que ela fique ali. Bom, mas a Olivia, ela não tá disposta a abrir mão aí dessa família que ela acabou de encontrar, então ela meio que dá um jeitinho de ir ficando e passando os dias. Porém, ela começa a perceber que as pessoas ali, elas são estranhas e elas têm muito medo. De noite, todas as portas são fechadas e você não pode sair pra fora. E além disso, existe um muro do qual ela foi avisada a não chegar perto de nenhum jeito. Gente, é óbvio que a nossa protagonista é extremamente curiosa e ela decide investigar o que tá acontecendo de fato ali e porque as pessoas vivem com medo, porque ela não quer abrir mão dessa família, então ela está disposta a encarar o que for preciso, inclusive desenterrar segredos que não eram para ser desenterrados. Essa foi uma das melhores experiências que eu tive, é muito bom do começo ao fim, a gente tem essa vibe mais sombria, essa atmosfera um pouco mais pesada,
parada. O fato da nossa protagonista não falar é uma coisa muito interessante pra história, da qual eu achei que ia pesar muito, porque ia ficar só narrativa, mas não, a Schwab consegue fazer da melhor forma possível. Enfim, foi uma leitura muito satisfatória, inclusive estou devendo resenha aqui no canal sobre ele, mas eu super indico. O segundo dentro desse gênero é A Maldição do Mar, da Shreya Urschel. Esse é um livro com bruxa, com maldição e também uma atmosfera costeira sombria, meio com névoas ali. A história se passa em Sparrow, é uma cidade costeira que tem uma lenda da qual centenas de anos atrás, 3 irmãs Swan foram acusadas de bruxaria e elas acabaram sendo afogadas com pedras no tornozelo. Desde então, no começo do verão ali, dia 1º de junho até o solstício de verão, eles acreditam que os espíritos delas acabam voltando, incorporando em 3 meninas da cidade ali e atraindo e afogando rapazes pela cidade ali em busca de vingança pela injustiça feita. E aí a nossa protagonista, Penny, ela tem 17 anos, ela mora nessa cidade, ela cresceu escutando esses rumores e, bom, o pai dela acabou desaparecendo um tempo atrás e por conta disso, por ser uma cidade que vive ali sobre boatos e lendas, ela acaba sendo muito excluída da sociedade. Bom, e aí a Penny, ela se sente muito sozinha, mas um rapaz, o Bo Carter, ele acaba aparecendo na cidade procurando um trabalho como faroleiro e ela acaba acolhendo ele. Só que as coisas começam a ficar um pouco complicadas quando a cidade se prepara para o retorno dessas irmãs e corpos começam a aparecer no litoral, o que deixa todo mundo, o clima da cidade super pesado e faz com que a Penny comece a suspeitar de algumas pessoas, de algumas situações ali e também suspeitar que talvez o mito não seja mentira. Essa é uma narrativa feita em 2 tempos, ela acontece relatando o tempo presente, mas também a gente vai olhar para o passado utilizando o diário das irmãs que foram condenadas. Agora bora falar de um que tem um hype gigantesco, é uma duologia, é Nona Casa, da Leigh Bardugo. Essa duologia já é publicada pela editora Minotauro e além de ser um Dark Fantasy, ele também é um Dark Academia. Aqui nós vamos acompanhar a história da Alex. Ela é uma menina que, na juventude, ela acabou abandonando os estudos e se metendo com traficantes, enfim, ela não tem um histórico muito bom. Só que ela acaba recebendo uma oportunidade aí de entrar na Yale, que é uma das maiores universidades do mundo, certo? Só que, né, nada vem de graça e aí ela precisa fazer alguns trabalhinhos ali pros benfeitores dela, que é ficar de olho em algumas sociedades secretas que tem dentro de Yale. O problema é que quando ela começa a investigar mais essas sociedades, ela começa a entrar cada vez mais ali dentro, ela vai descobrir o uso de magia negra, de necromância e coisas que talvez ela não esteja preparada para lidar e que podem ameaçar muito a vida dela. Esse daqui ele tem uma vibe de horror também, tem muita gente que fala bem, muita gente que fala mal, mas é inegável o sucesso, principalmente porque o primeiro teve vários prêmios e o segundo também. Agora vamos falar de Green Dark Fantasy. E o primeiro, ele não é bem um Green, ele é mais um Dark Fantasy, só que eu decidi colocar ele aqui porque eu quis manter os 3 do Dark um pouquinho mais leve, que é o Ciclo das Trevas, do Peter V. Brett. Essa daqui é uma série com 5 livros, mas infelizmente somente os 2 primeiros estão publicados no Brasil. Aqui nós iremos acompanhar um mundo que é assolado por demônios, chamados de Corlins, que acabam saindo da Terra toda noite e devasta tudo e mata muitas pessoas. E essa sociedade, ela só tem runas para se defender, runas mágicas, porém essas runas apenas defendem eles e não tão bem também. E eles não têm nada pra lutar de volta. Aí aqui nós acompanhamos a história de 3 personagens. O Arlen, que ele não aceita essa sociedade que vive com medo e ele decide ir atrás de conseguir lutar contra esses monstros. Pra isso ele vai procurar um conhecimento proibido. Além disso, nós acompanhamos também 2 outros personagens, que é a Lesha, ela é uma curandeira ali, e também o Roger, que é um menestrel, que parece ter alguns poderes relacionados à cantoria dele. Esse livro aqui é muito feinho. O do Brasil, que é publicado pela Dark Side, é muito mais bonito. Mas infelizmente a gente só tem os 2 primeiros. Daí uma indicação que eu acho que vale super a pena. O próximo é Gideon, a Nona, da Tansy Moore. Essa é uma saga em andamento. Somente o primeiro foi publicado no Brasil pela editora Alta Novel. E também tem mais 3 contos. Também tem uma pegada de ficção científica e elementos de mistério. Que aqui nós vamos acompanhar a história
da Gideon. Ela faz parte da Nona Casa, que é uma casa de necromantes. E sim, nessa história temos necromantes, o que eu acho super legal. E essa Nona Casa parece ser uma ordem religiosa de necromantes. A história mesmo vai começar quando ela é convocada pela líder dela, a Harrow Hark, para participar de uma missão bem misteriosa ali em uma fortaleza isolada e abandonada. Lá elas vão encontrar de tudo, elas vão se envolver em um jogo muito perigoso de necromancia, vai ter muito mistério e parece que uma série de assassinatos da qual coloca em risco a própria casa delas, enquanto elas tentam a todo custo decifrar o segredo do túmulo trancafiado, seja esse qual for, porque se nem elas sabem, quem dirá eu saber, né? O próximo, ele se encaixa 100% dentro da estética spook e também é 100% um Green Dark Fantasy, que é o Império do Vampiro, do Jay Kristoff. Esse daqui é uma trilogia em andamento, publicado pela plataforma 21, mas somente os 2 primeiros está publicado porque o terceiro ainda não saiu. Inclusive, tá para sair por esses dias aí, eu acho que ele tá em pré-venda aqui na gringa. No Brasil ainda a gente não tem uma data. Bom, e aqui ele preenche todos os requisitos, né, gente? Nós teremos vampiros, nós teremos noites eternas, muito sangue, corrupção religiosa e castelos em ruínas. O mundo aqui é um universo onde há 27 anos o sol parou de nascer e isso deu barda para que as criaturas da noite, os vampiros, saíssem e domassem a terra, dizimando aí os humanos e criando o império deles. E aí é nesse cenário que nós somos introduzidos ao Gabriel de Leon, que é o último santo de prata. Era uma sociedade de humanos, meio monstros, que tinham como objetivo defender a humanidade e proteger aí o mundo dos horrores da noite, ou seja, os vampiros. Só que como eu falei pra vocês, o Gabriel é o último, ou seja, não deu certo. E aí ele tá preso por esses vampiros e tá à beira da execução. E por isso ele é forçado a contar a história dele desde a juventude até a queda dessa ordem dos Santos de Prata. E é aí que nós vamos acompanhar a história, ele contando tudo que aconteceu nesse processo, os amores, as perdas e a busca incessante aí pelo Santo Graal, que é a única arma que tem o poder de salvar toda a humanidade. Isso daqui tá na minha lista há tanto tempo, eu tô querendo muito ler, mas eu queria comprar uma capa específica, eu vou deixar aqui pra vocês. E eu não tô encontrando elas, eu tô encontrando só outra, que eu vou deixar aqui pra vocês também. Então, por isso que eu não li ainda, mas assim, eu quero muito ler esse livro, de verdade, muito mesmo. Bora naquela pausinha rápida pra vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. E, gente, dá aquela força, compartilha esse vídeo pra quem ama aquela vibe de outono, aquela vibe de Halloween. Eu, particularmente, acho maravilhosa. Fico muito feliz, inclusive, de poder estar fazendo esse tipo de conteúdo, porque é a minha temporada preferida. E como eu falei, esse daqui vai ser o primeiro vídeo nesse mês desse combo especial, falando só sobre temáticas voltadas pro Halloween, voltadas pra Spook Season e essa vibe mais outono que a gente tanto gosta, tá bom? Então não esquece de dar aquela força, curtir e me seguir também nas outras redes, que eu tô tentando ser um pouco mais ativa ali. Bom, agora vamos falar de fantasia paranormal, que é um dos subgêneros que eu mais gosto. Tem um aqui que eu também sou louca pra ler, ele tá na minha lista faz tempo, quem sabe em algum momento sai, que é O Reino das Bruxas, da Carrie Maniscalco. Esse é uma trilogia, mas ele também tem uma duologia spin-off, que infelizmente não tem tradução ainda. Publicado pela Dark Side, e também tem aquela vibe mais sombria, tem uma coisa de magia negra, corrompida, e óbvio, bruxas. Que nós acompanhamos a história da Emília e da sua irmã gêmea Vitória. São bruxas que vivem entre os humanos, mas num mundo onde os humanos não sabem da existência dos bruxos. Em uma noite, a Vitória acaba não aparecendo pra jantar no restaurante da família e a Emília fica preocupada e vai atrás da Vitória. Só que infelizmente ela acaba achando a irmã dela morta e com o corpo profanado. Ela fica arrasada e ela quer vingança a todo custo. E ela vai atrás dessa vingança e tentar achar quem foi que matou a irmã dela. E pra isso ela vai recorrer a todas as coisas que ela tiver ao alcance, inclusive magia negra. Com isso ela acaba tendo um encontro não tanto favorável como o Ira, que é um dos príncipes do inferno. E também alguém que ela foi alertada a vida toda a ficar longe. Mas a Emília ela não tá muito preocupada, ela
ela tá mesmo querendo a vingança dela, e ela acaba fazendo uma aliança com esse príncipe que fala pra ela que ele quer ajudar a desvendar esse mistério de todas as mortes de bruxas que estão ocorrendo ali em Palermo. Com o tempo, a Emília ela vai acabar percebendo que isso pode ser uma aliança vantajosa, mas que talvez esse príncipe aí tenha algumas segundas intenções, porque nada é o que parece com os príncipes do inferno. Esse daqui também é sobre bruxas, é o Familiar da Lake Bardot. Inclusive é um lançamento até que recente. Esse é publicado pela Planeta Minotauro. Diferente do outro, não é uma fantasia. Esse daqui ele é uma fantasia histórica, também uma fantasia paranormal e com uma vibe meio gótica ali. Aqui nós somos inseridos na Madrid do século XVI e nós acompanhamos a história da Luzia. Ela é uma ajudante de cozinha. Ela tenta a todo custo esconder a ascendência judaica dela e também no dia a dia, para facilitar a vida dela, para facilitar os afazeres, que são muitos, ela recorre aos pequenos truques de magia. O problema é que o dono da casa nobre que ela trabalha vai acabar descobrindo esse pequeno segredo dela e ele vai exigir que ela use a magia dela para elevar a posição social da família. Então a Luzia ela vai ser arrastada aí para esse mundo de política e ela vai acabar se vendo sob a tutela do Antônio Pérez, que é o secretário do nada mais nada menos rei da Espanha. No meio disso tudo, a Luzia vai se ver no meio de um torneio para agradar o rei, que foi arquitetado pelos nobres que estão tentando usar a Luzia de alguma forma para elevar a posição deles também, ou seja, ela tá sendo um peão usado por todo mundo. Para sobreviver a tudo isso, ela vai ter que cada vez mais entrar dentro dos jogos políticos que rola dentro da nobreza e também evitar a todo custo a Inquisição que tá atrás dela por heresia. O próximo também é uma publicação recente, é Inimigo Imortal, do Tigst Girma, publicado pela Galera Record, e é uma saga em andamento, que vai abordar ali uma sociedade secreta, também uma mansão e também é um Dark Academia. Nesse universo, vampiros e humanos coexistem, mas eles coexistem de um jeito diferente ali, porque nessa sociedade arcana, os humanos eles adquirem poderes quando eles acabam se conectando com os vampiros. E aí, para existir essa coexistência pacífica entre as espécies, a galera de elite acaba sendo mandada para estudar juntos na Universidade de Uxley. Aqui nós acompanhamos a história da Kinda. Ela é uma jovem que cresceu longe, afastada de tudo isso, porque ela não quer esse tipo de vida para ela. Só que ela vai ser tragada para essa história quando a irmã dela acaba desaparecendo e ela tem como principal suspeito o vampiro que é ligado à linhagem dela. E aí, para encontrar a Juni, que é a irmã dela, ela acaba se infiltrando nessa universidade. E na última Dane, para ela conseguir essa vaga na universidade, ela precisa morar na mansão da família dela. O problema é que na mansão também mora o Sucenius, que é o vampiro do qual ela desconfia. E aí vocês já sabem, né? Dividir o espaço com o vampiro não vai ser nada fácil, principalmente porque ele tenta a todo custo mandar ela embora, porque ele quer manter o direito dele de herança sobre a casa. Mas além disso, parece que a casa ainda alimenta os piores pesadelos da Kinda, e com tudo isso ela ainda precisa tentar descobrir o que aconteceu com a irmã dela. Gente, eu esqueci de mencionar, mas eu acho que pela sinopse vocês já conseguiram entender que além de ter todos os outros subgêneros, também é uma fantasia, né? Bom, vamos falar de thriller, suspense ali, e eu vou começar com o que eu já tenho aqui em casa, que é No Meio da Noite, do Riley Sager. Esse daqui, gente, eu fiquei em dúvida se eu colocava esse ou o Massacre da Família Hope, que já tem resenha aqui no canal, depois vai lá dar uma olhada. Apesar de o Massacre da Família Hope ser mais dentro dessa temática que é o Spook, eu achei que seria mais interessante esse porque ele é um lançamento até que recente da editora Intrínseca. Aqui nós acompanhamos a história do Ethan. Ele é um menino que acabou vivendo um trauma muito grande na infância. Quando ele tinha 10 anos, o seu melhor amigo, Billy, acabou desaparecendo em uma noite da qual eles estavam fazendo um acampamento no quintal da casa dele. E esse menino nunca mais foi achado. E aí o Ethan, 30 anos depois, ele acaba retornando para essa cidadezinha que ele morava. Só que o Ethan, ele é atormentado aí por uma insônia muito grande e também por um sonho que assombra ele desde quando esse episódio aconteceu. E aí no meio da noite ele acaba se deparando com algumas situações estranhas que acontecem, como uma brincadeira de luzes, objetos mudando de lugar e barulhos estranhos. Bom, e aí as coisas
coisas realmente se intensificam quando novas pistas surgem sobre o caso do Billy e ele começa a investigar o que realmente aconteceu nesses 30 anos atrás e se essas coisas que estão acontecendo tá de alguma forma relacionada com esse desaparecimento, se é aí uma peça que a galera tá pregando ou se o Billy ressurgiu aí do nada das cinzas e que pode aí estar de volta de uma forma que ele não entende. Enfim, gente, fica esse questionamento aí pra vocês. Esse autor me interessou muito e eu acho super que vocês deveriam dar uma chance. Se não pra esse, pro Massacre, com certeza. Bom, não dá pra falar de thriller se a gente não falar de Freda McFarlane, né? Então eu resolvi trazer dessa vez Nunca Minta. Esse daqui é publicado pela Galera Record e também tá super bem falado. Ele traz aí o plot de uma casa isolada, um casal com segredos e também algumas coisas em relação a essa casa. Porque aqui nós acompanhamos a Tricia e o Ethan. Eles estão recém-casados e eles estão procurando ali uma casa um pouquinho afastada da cidade porque eles querem sair dessa rotina caótica que é a cidade. E aí eles decidem conhecer um casarão antigo no meio da floresta de Nova York ali, que pertenceu a Adrienne Haley. Ela é uma psiquiatra que desapareceu há 3 anos atrás. As coisas já começam a ficar estranhas quando eles chegam. No momento que eles param lá, as luzes do segundo andar tá acesa. Foi dito pra eles que não tinha ninguém na casa há um bom tempo. A corretora que era pra aparecer, ela também não aparece. E além disso, uma nevasca faz com que eles fiquem presos ali, o que é um plot bem óbvio, né? Bom, pra tentar se ocupar ali, a Tricia procura um livro nas estantes que tem ali, só que ela acaba descobrindo um quarto secreto no qual também tem um monte de estante, mas em vez de livros, são fitas cassetes contendo gravações de todas as consultas da Adrienne. Já que eles estão ali entediados, não tem nada pra fazer, a Tricia começa a assistir, ela vai entrando cada vez mais dentro de um mistério, porque algumas coisas não batem ali, e aí ela começa a montar um quebra-cabeça que vai ter muitos segredos, o passado da casa não é tão normal assim. Junto com isso, parece que o casal já tem os seus próprios segredos que eles também vão ter que lidar nessa casa aí. Então, gente, parece que vai vir um monte de babado vindo à tona. E esse vale destacar porque é um dos mais falados dela da atualidade aí, depois de A Empregada, se eu não me engano. O próximo eu nunca tinha ouvido falar, descobri na minha pesquisa, e é um que chamou muito a minha atenção pela proposta dele. Ele é uma mistura aí de horror com thriller, mas ele é mais thriller com elementos de horror, tá? O livro é Hide, Esconda-se Quem Puder, da Kristen White. Esse daqui ele tem o foco em uma competição e tem um desafio simples: se esconder por uma semana em um parque de diversões, com o objetivo óbvio de não ser pego, e o prêmio é uma promessa de dinheiro bastante que vai mudar a vida de qualquer um que ganhar. Bom, então aqui nós acompanhamos a história da Mac, ela é uma das participantes, e todo mundo tem o seu propósito ali, tem 14 participantes. E todo mundo tem seu propósito, todo mundo tá confiante, mas a Mac não. A Mac ela tá além da confiança. É o único jogo que ela realmente é muito boa. Ela sabe se esconder muito bem. Inclusive, essa é a razão dela tá viva e a família dela não. Mas o ponto aqui é que conforme o jogo avança, as pessoas cada vez mais vão desaparecendo e a Mac vai perceber que talvez ela tenha se enfiado em um jogo muito maior do que ela pensava e o objetivo dela acaba mudando. Ela não quer mais ganhar dinheiro, ela só quer sobreviver. E para isso, ela decide se unir a alguns outros participantes que tem ali. Isso daqui parece ser frenético porque nós temos 14 participantes, uma competição extremamente aterrorizadora. São apenas 7 dias, muitos lugares para se esconder, mas nenhum pra fugir. A capa é minimalista, mas eu achei ela muito interessante também, muito legal. Enfim, despertou muito meu interesse e acho que vale a pena vocês darem uma chance também. Bom, gente, mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me deixe saber aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam, se vocês gostam dessa vibe de Halloween. Vamos prosear um pouquinho, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra vocês não perderem nada. Bom, galerinha, eu fico por aqui. Até mais, proseadores!